Oi, eu sou a Aninha, seja bem-vinda de volta ao Chega de Ler, e hoje a gente vai falar de Última Parada, o segundo livro de Casey McKinston. Para começar falando desse livro, eu preciso, na verdade, falar um pouco da minha relação que eu tenho com Casey e com os livros que Casey escreve. E só para deixar claro, Casey McKinston é uma pessoa não binária e usa só os pronomes neutros, se não me engano, então, né, só para deixar claro. Enfim, se eu não me engano, em 2022 eu fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre Vermelho, Branco e Sangue Azul, que é o primeiro livro de Casey McKinston, em que eu falei que eu não gostei muito. E naquele momento eu coloquei a culpa nas expectativas, que de certa forma sim, realmente foi um pouco de culpa das expectativas que foram colocadas em mim por centenas de pessoas que eu via falando, colocando esse livro num patamar muito além do que o que ele acabou sendo pra mim. Então, falando de como tratava a política de um jeito muito mais maduro e bem desenvolvido, ou como os personagens são bem desenvolvidos, e eu não senti isso. Quanto mais tempo passa, inclusive, eu acho que a parte da política vai ficando pior. E naquele mesmo vídeo, se eu não me engano, eu falei que ia sair o livro Última Parada e que eu ia dar uma chance, porque é um livro de duas meninas, então já me interessa um tanto mais, e envolvia viagem no tempo. E tenho interesse em ler outras coisas da Casey. Eu quero muito ler One Last Stop, que é o livro novo dela. Se esse aí realmente eu não conseguir sentir a conexão, igual foi com o Vermelho, Branco e Sangue Azul, aí realmente eu vou dar uma desistida, porque é meio difícil. Se tiver o problema de ler, de demorar muito pra ler também, vou desistir. Não tenho mais paciência pra isso, né? Mas fazer o quê? Então eu fui ler esse livro não só na intenção de ver a história, de ler a história e entender como é que é essa questão da viagem no tempo, o que, pra quem não sabe, Última Parada conta a história da August Landry, que se mudou não para os Estados Unidos, para Nova York tem pouquíssimo tempo, e aí ela conhece uma garota nos metrôs, não em um metrô específico, mas na linha Q do metrô, ela conhece a Jane Su. Eu já esqueci o sobrenome dela, que horror. Ela conhece a Jane Su, que depois de certo tempo a gente descobre que ela é uma viajante do tempo. Ela sumiu em 1976, se eu não estou enganada, e ficou presa no metrô até 2020, que é quando essa história se passa. Antes da gente voltar pro vídeo, só por favor me dá uma ouvidinha, eu juro que não vai levar muito do seu tempo. Eu sei que o vídeo mal começou, mas eu já sei que você vai gostar, então por favor, já deixa o like aí. E aí se você quiser também, se inscreve no canal, eu posto vídeo toda semana, normalmente sobre livros, e eu acho que você vai se interessar bastante. E ainda tem minhas redes sociais pra se você quiser seguir, elas vão aparecer aqui embaixo, meu Twitter e meu Goodreads. Falei que era rápido, né? Voltando pro vídeo. Então, eu queria muito saber como essa história se dava, se era realmente viagem no tempo, porque por algum motivo eu tava muito insegura quanto a isso. Não sei, eu só gosto bastante de histórias de viagem no tempo. Mas além dessa parte, eu queria ver se o problema que eu tinha com Casey era só com Vermelho, Branco e Sangue Azul, ou se era um problema geral. Então, nesse vídeo, para eu fazer essa review, eu vou sim acabar comparando bastante o livro com Vermelho, Branco e Sangue Azul, porque o motivo principal de eu ter ido ler ele é para ver se ele conseguia redimir a escrita de Casey na minha cabeça de alguma forma. Então toda hora eu ficava fazendo essa comparação. E eu entendo o quão é chato quando qualquer mídia sáfica sai, e aí imediatamente as pessoas começam a comparar com qualquer com qualquer mídia que são dois meninos em vez de duas meninas, eu entendo. Mas nesse caso eu acho que faz sentido porque são dois livros da mesma pessoa, e eu acho que a comparação faz muito sentido porque foi o jeito que eu li o livro, como eu absorvi ele, e porque eu quero também, não, brincadeira. E porque também serve pra mostrar algumas melhoras que Casey teve na escrita, talvez, ou algumas coisas que eu acho que já são um pouco vício. Começando pela parte mais importante, que é o plot em si, que é o que me motivou a ler o livro. Eu acho ele bem feito, ele é redondinho, tipo, a história do livro é redondinha, tem... Eu vou mencionar vários spoilers, ainda bem que eu avisei antes, mas tem o irmão, o tio da August que sumiu, e no final ele tinha uma relação com a Jane. Então, tipo assim, tudo é realmente bem pensado, não tem coisas que são jogadas e não são exploradas de novo. Em questão de estrutura, o livro ele é bem feitinho mesmo. O plot em si, eu sou uma pessoa muito chata quando a questão é viagem no tempo, com o pouquíssimo conhecimento de viagem do tempo aplicado na teoria real que eu tenho, eu já consigo ser muito chata, odeio Avengers Endgame. Um dos motivos é esse. Mas eu acho que o jeito que ele é feito aqui é de boa. Ele é mais inventivo
porque é a questão que a Jane caiu na linha do trem ao mesmo momento em que deu um choque muito forte, e aí ela ficou presa na linha por muitos anos, e aí ela só ficou vagando, tipo assim, estando nos lugares, não estando, meio que vagando no tempo. Tecnicamente, tipo, a Janet de The Good Place, não exatamente igual, mas, tipo assim, ela não estava presa realmente no tempo, até que ela encontra August, e August faz ela ficar fixada. São os conceitos mais diferenciados do que simplesmente você entrar numa máquina e viajar, todas essas coisas, então eu achei bem interessante. E assim, tem umas breguices que são muito bregas, mas eu acho normal, ainda mais quando você vê que é uma história de romance, então vai ter umas breguices. A questão é que as breguices acontecem mais pro final, e o livro, eu acho que a ideia dele é te preparar pra você estar tão dentro da história, tão envolvida com as personagens, tão envolvidas com esse romance, que você vê a breguice e acha, ai, que fofo. Você não percebe quão brega é. Infelizmente, eu já não tava tão conectada assim, então eu tava vendo, achava fofo até, mas 2 segundos depois batia a consciência e eu ficava, meu Deus, que coisa brega. Mas acontece. Isso é completamente normal. Eu não vou, sei lá, criticar realmente um livro por umas breguicezinhas que ele faz, porque no final, os conceitos de viagem do tempo que ele coloca aqui são bem interessantes, e toda a investigação mesmo que August e os amigos fazem para descobrir o que aconteceu com a Jane, e como ela volta, como tirar ela desse loop temporal, são muito interessantes também. Também toda a coisa de fazer a Jane ir lembrando quem ela é, né? Porque ela fica nesse negócio de voltar no tempo há, sei lá, 40 e poucos anos, ela já esqueceu o mundo de quem ela é. Então eles também, a August, né? Vai ajudando daquele jeito pra fazer ela lembrar. Eu também acho essa dinâmica interessante. Mas eu falei que mais pro final eu já tava meio cansada, né? E eu acho que essa é uma questão. Eu cheguei em 50% do livro, eu já tava meio, ok, tá bom, já entendi, o livro já pode acabar, sabe? Eu não conseguia entender o quão mais ele conseguiria avançar para juntar mais 50% de uma história. Que esse livro não é realmente tão longo, ele tem 400 páginas, sabe? Mas, nossa, pesou muito. O que eu tirei é que a escrita de Casey continua muito cansativa. Apesar de que esse livro foi muito menos cansativo que Vermelho, Branco e Sangue Azul. Porque, exatamente como eu falei, esse 50%, a primeira metade, eu li muito mais tranquilamente, muito mais de boa. Eu tava realmente engajada, queria saber o que acontecia. Mas, eu não sei, eu acho que demora tanto para dar umas respostas. E, nossa, passa muito tempo. Tem umas descrições de coisas que não precisa, sabe? Coisas que não me importam nem um pouco, mas tava se importando de escrever e tem muita coisa. E isso acaba deixando muito cansativo. Então, o que aconteceu foi isso. Chegou em 50% eu tava, meu Deus, não acaba. Então, sei lá, acho que a primeira parte eu li bem rapidinho e a segunda parte eu tava mais arrastada, porque eu queria saber como é que terminava. Eu achei interessante a premissa, mas eu já tava meio cansadinha. Eu acho que é muito mais uma questão de tipo, eu tava lendo e tava, ai, tá bom, já deu, vamos continuar? Vamos passar pra próxima parte? E eu não gosto quando isso acontece com o livro, mas já é a segunda vez que acontece com Casey. Os personagens, eu gostei bastante de todos. Claro, os mais carismáticos acabam sendo os coadjuvantes, mas ao mesmo tempo, eles são mais carismáticos porque eles são coadjuvantes. Tipo, eu não leria, mas nem que me pagassem um livro de 400 páginas sobre o Nico, ou sobre a Myla, ou sobre o Wes, ou sobre o Isaiah, sabe? Tipo, eles são interessantes porque eles são dados pra gente em doses homeopáticas. E assim, o certo é você pegar sua gama de personagens dessa história e escolher os mais interessantes, mais intrigantes pra você fazer a história sobre. E realmente são as personagens certas que foram escolhidas. Óbvio, pelo menos pra mim. A August e a Jane não são as mais carismáticas do mundo, mas elas têm as histórias mais interessantes. Porque a August tem toda a coisa dela ser... toda a coisa de investigação da mãe, que ela foi basicamente renegada pela mãe, porque a mãe ficou viciada em tentar achar o irmão que ela perdeu. E aí a August começou a odiar a investigação, mas ao mesmo tempo também tem todo esse arco que exatamente a investigação foi o que fez ela conseguir conhecer a Jane, ter a Jane e ficar com a Jane. Então são umas pazes com o passado dela, que acaba também se concretizando quando ela faz as pazes com a própria mãe. E da Jane, obviamente, ela é a garota que tá presa no tempo. É uma coisa muito interessante porque a gente vai também descobrindo, aprendendo sobre ela junto com ela, tem toda a coisa da amnésia, mas também entender o que aconteceu pra ela ficar presa, que eu já dei spoiler, como ela pode sair, se ela vai voltar ao passado ou não, e também algumas inseguranças, tristezas que ela tem por ter perdido 40 anos da vida dela.
Então, quando ela consegue sair no final, ela até tenta ir atrás da família e tal, mas também dá um pouquinho de tristeza porque você sabe que não vai ser mais a mesma coisa. Tipo, ela reencontra com as irmãs mais novas e, tipo assim, elas estão com 60 anos e a Jenny com 24, 23. E a Jenny tem que fingir que ela é, tipo, prima, sobrinha da Jenny, algo assim. Então, assim, nossa, é tristinho, é tristinho. E elas, eu concordo completamente que elas são as personagens mais interessantes, então é justo o livro ser sobre elas. E aí eu acho que também é outra diferença que tem com vermelho, branco, azul, blá blá blá. Eu consegui esquecer o nome do livro enquanto eu tô fazendo o vídeo, mas tudo bem. Que assim, sendo muito honesta, pra mim a premissa de vermelho, branco, sangue azul, lembrei, a premissa não é lá aquelas coisas. Os personagens podem até ser interessantes. Eu acho que os coadjuvantes também eram carismáticos. Os principais realmente são os mais interessantes, porque é o filho da rainha, o filho da candidata a presidente de novo dos Estados Unidos. Então o relacionamento deles é o que seria o ponto de interesse maior. Eles são, tipo, estão no olho do público. Mantém tudo isso, mas a premissa é bem furadinha, é bem sem graça. E aqui com One Last Stop, a premissa é o que sobressai além dos personagens, porque ela é muito mais criativa, muito mais interessante. Então eu acho que ganha nessa. No final, quando elas conseguem tirar a Jenny da timeline e passa 3 meses com algo sem ver ela, eu fiquei chocada, porque eu tava assim, nossa, coragem, vai fazer as personagens que são um casal não ficarem juntas. Eu achei muito corajoso, apesar de que eu entenderia a problemática, tipo assim, você lança 2 livros, um é um casal de meninos, um casal de meninas, o único que fica junto é de meninos, aí tem toda aquela coisa, todo casal de sáfica não fica junto porque uma morre, ou uma some, ou acontece uma coisa, homofobia no meio, só desgraça. Eu entenderia se reclamassem por causa dessa problemática, mas eu também acharia muito corajoso você fazer um livro de romance um pouco mais realista, de falar, então, a Jenny realmente acabou voltando pro tempo dela. Mas ainda acontece isso não, ela é tirada da linha e ela é jogada pra 3 meses no futuro. Eu entendi o porquê dela ser jogada imediatamente pra 3 meses no futuro? Não. Eu tava tentando pensar que, tipo, o tempo certo pra ela estar seria 3 meses no futuro, e aí ela encontrou a Jenny, tipo, 3 meses antes e ficou parada lá, mas não sei, não tem uma explicação boa sobre isso, então eu não vou me estender. Então, para explicar o que eu quis dizer, eu abri o Paint, que já é um bom sinal para mostrar de que nada vai dar certo a partir daqui. Mas enfim, eu desenhei aqui uma linha reta, que é como se fosse a timeline. Não tá reta mesmo, mas ela representa como seria o fluxo do tempo. Então a gente tem aqui, eu tô chutando, tá? 1974 é quando a Jane some, e aqui 2020, na verdade, calma, um pontinho aqui é 2020, que é quando a August entra no trem e conhece a Jane. O que a gente sabe é que a Jane fica pulando de tempo em tempo em tempo de vários pontos. Às vezes ela volta, às vezes ela vai muito pra frente, ela volta um pouquinho, aí continua pulando, pulando, pode até ir lá pra frente, mas aí ela volta, vai pulando, 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 até que chegou um momento em que nessas pulanças ela cai em 2020. E aí ela conhece a August. É o ponto importante porque ela fica fixada no tempo. Nossa, que coisa feia. A minha teoria é de que, seguindo essa timeline, pra Jane fazia 40 anos mais 3 meses que ela tinha entrado naquele metrô pela primeira vez e ela ficou presa. Então, quando acontece o choque lá que leva ela de volta pra timeline normal, eles consideram exatamente o tempo que passou. Então, ela aparece aqui de novo, só que em 2020, mais 3 meses. Não vou escrever o meses aqui porque tá difícil de escrever. Mas eu acho que essa é a minha teoria. Eu tive que desenhar porque eu não sei se explicando ficou muito entendível. Não sei se nem assim ficou entendível. Mas vocês me digam aí se faz sentido ou não. Então, é bobinho. É um finalzinho bonzinho, legal. Show. E aí vem a questão que mais me pesou na hora de falar desse livro. Na hora de pensar na nota que eu queria dar pra esse livro. Que é que tem muito sexo. Tal qual o vermelho, branco e sangue azul. Não é a questão de que o livro é só sobre isso, ou que é muito sexualizado, por exemplo. Acho, inclusive, que o filme é um pouquinho pior, na brincadeira. Mas é a questão que tem bastante. Tem um capítulo em que tem a primeira vez delas, e, inclusive, é no metrô, por motivos óbvios, mas pelo menos eles fazem questão de fazer de madrugada, enquanto não tem ninguém. Depois a gente vai vendo que não é uma obrigatoriedade, porque a gente vai ficar sabendo de muita coisa que eu não queria saber, e que inclusive envolve fazer sexo em lugares em que pessoas podem te pegar, o que não é muito legal, né? Mas enfim, tem o capítulo da primeira vez, e aí o seguinte, eu acho que é o seguinte, ou é o mesmo ainda,
é assim, pelo menos metade do capítulo. E os capítulos têm, sei lá, 40 minutos de duração. Pelo menos metade é descrição atrás de descrição, atrás de descrição só disso. É um pouco ridículo pra mim, porque justo esse capítulo eu decidi ler ele na faculdade enquanto eu esperava pra começar uma aula. Então tava a gente passando do meu lado e eu lendo um negócio ali, tipo... Então só isso já seria uma experiência traumatizante. Só que aí no final também, depois que a Jane volta e elas estão... Depois dos 3 meses elas estão juntas... Também, tipo assim, no último capítulo do livro tinha tanta descrição de sexo. Eu fiquei, meu Deus, gente, eu não quero saber. Eu simplesmente não quero saber. Eu acho que não precisa ter tanta descrição assim. E aí a gente pode entrar na discussão que vem tendo atualmente. Na vida real ou só no Twitter, não sei. Mas uma discussão que eu venho vendo, tá certo? De que a geração mais nova, e aí eu vou ter que me incluir, porque eu sou velha pra internet, aparentemente, 21 anos é velho, mas sou nova, vão ter que me aceitar. Essa discussão de que a geração mais nova tá meio que puritana demais, querendo que não tenha sexo em nada. Envolve Heartstopper no meio, coitados, né? Mas o que eu tô falando aqui é experiência minha. Não quero ler. Tipo assim, se o livro fosse sobre isso, eu acharia ok. Tipo, beleza, eu tô vendo, tipo assim, Fork Found in the Kitchen. Eu tô lendo num livro que é pra ter muito disso. Mas, não, eu queria ler um livro sobre viagem no tempo, que tem 400 páginas, e eu acho que umas 30 são falando de sexo. Não ter essas partes também já diminuiria o livro, cortar umas outras partes também. Enfim, eu acho que eu até coloquei no Scooby isso, que é, eu não queria saber tanto da vida sexual delas quanto eu acabei sabendo. Porque a Jane, não, a August faz um caderninho só sobre isso, em que ela anota tudo o que precisa saber da Jane, e ela fala pra gente tudo que precisa saber da Jane. Eu não queria saber, sabe? Não interessa. Sei lá, se alguém entrar nessas conversas de Twitter, pode ser que eu esteja sendo um pouco puritana, talvez. Mas, quando eu tô lendo um livro, eu sei que são palavras no papel. Eu sei que ninguém é real, eu sei que eles não existem. Mas, quando eu tô lendo, os personagens existem pra mim, na vida real. Então eu acho... Só que eu tô vendo uma coisa que é íntima demais. Não era pra eu estar vendo isso. Não era pra eu saber essas coisas. Você tá falando sobre pessoas que existem. Não existem, mas na minha cabeça elas existem. Você tá falando sobre pessoas que estão vivas. E você tá expondo elas assim. Eu tô vendo um momento muito íntimo. Por 30 páginas, por 40 páginas, sei lá. Então é um negócio que eu fico muito desconfortável lendo. Chegou no final, eu falei pra alguém, ou eu postei no Goodreads, no Scooby, em algum lugar, que quando eu tava nos últimos capítulos e eu vi o tanto de descrição que o sexo tinha, eu quase gritei de ódio. Só pra extravasar a raiva, mano, porque, cara, não precisa de tanta descrição assim, sei lá. Ou faz uma coisa sucinta. E, não sei, eu não tenho como me defender. Talvez eu esteja errada, não, porque a minha opinião é como eu me sinto. Mas, não sei. É a mesma coisa também que eu vejo em Vermelho, Branco e Sangue Azul, que tem muita descrição, eu não queria saber. Né, sei lá, podia deixar explícito, né, que teve, mas não precisa ficar descrevendo. Tipo, eu não quero saber. E é isso. No Goodreads, eu acabei dando 4 estrelas pra ele. Quanto mais eu penso nesse livro, mais eu acho que ele vai passando por umas 3,5. Por ele ser muito cansativo e ele ter muito sexo. Esses 2 pontos são muito pesados, pesaram demais pra mim. E faz com que eu tenha tirado já uma estrela inteira. E talvez tire mais meia. Mas vamos fingir que eu dei 4 estrelas. Porque no geral eu gostei muito mais do que de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu perguntei no Twitter se alguém tinha lido o BG Shara Wheeler. Não tive muita ajuda não. A Nick, que já veio aqui no canal uma vez, eu sempre menciono ela, sei lá o que mais, falou que infelizmente leu, então eu imagino que não seja um livro tão bom. Mas eu queria perguntar se realmente é um padrão de Casey de ter muito sexo em todo momento. Eu acho que Shara Wheeler deve ser um pouco diferente, porque a menina tá sumida, então se você conseguir, um milagre, né? Parabéns. Minha voz, inclusive, sumiu com a Shara Wheeler, que legal. Enfim, eu só queria saber se tinha esse padrão, porque se tivesse aí, realmente eu não vou continuar lendo os livros de Casey. Por aquele, infelizmente, sim, eu acho que eu beijei esse Shara Wheeler é ruim, então não irei ler. Eu sei, descobri agora, inclusive, que vai ter outro livro que ele vai lançar esse ano ainda, não tem capa, não sei qual que é a história, mas provavelmente vai ser o mesmo padrão de escrita, mesmo padrão de personagem. Talvez a história seja interessante, mas eu acho que se for longo também, não vai valer a pena porque a escrita é muito cansativa. E provavelmente também vai ter muito sexo, eu não vou querer ler, eu vou ficar de saco cheio. Então, talvez essa tenha sido a minha última chance, minha última experiência com Casey McKinston, a última chance que eu dei. Foi boa, mas eu não acho que vale a pena ler os próximos.
Até porque eu só realmente fui atrás de Última Parada porque envolvia viagem no tempo. É uma coisa que me interessa muito e eu acho que os outros não vão ter uma coisa que me interesse tanto assim, sabe? E é isso. 4 estrelas no Goodreads, como eu já falei. Se vocês gostaram do vídeo, deem like nele, por favor. Se inscrevam no canal, por favorzinho. Comentem se vocês gostam desse livro, se não gostam. Se o BG Shara Wheeler é bom. Se vocês gostam de Vermelho, Branco, Sangue Azul também, tem um vídeo que eu já fiz. Se vocês quiserem ver. Ele é um pouquinho velho, então assim, a qualidade do vídeo eu acho que tá pior. Eu também já sou travada pra falar com câmera, mas naquele dia, naquela época era pior ainda. Enfim, se quiserem se aventurar lá, vai aparecer nos cards em algum momento, deve ter aparecido já. Compartilhem com seus amigos que gostaram moderadamente ou bastante, sei lá, de Última Parada, ou que acham que podem se interessar por esse vídeo ou pelo canal, não sei. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a semana que vem. Tchau!